Olá, obrigado internauta por acessar o site Alô Mamãe. Hoje estamos com o tema Transformações na pele da gestante. Estamos recebendo a doutora Rogéria Larsen. Obrigada, doutora, por novamente parceira do Alô Mamãe. Há quanto tempo, né? Há muitos anos, né? Há muitos anos. Nós começamos, você que acompanha o nosso site pode ver vídeos antigos da doutora Rogéria, porque sempre ela está ao nosso lado e você pode continuar mandando suas dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre a transformação na pele da gestante, porque as transformações assim, vamos dizer, de peso, aumenta as mamas, a barriga, são evidentes. De volume. De volume, essas são notáveis. Agora, na pele, às vezes tem algumas transformações que vão acontecendo aos poucos. Quais são as principais? As normais, que chamam mais a atenção da grávida normalmente. Aquela linha alba, uma linha que nós temos na barriga, que escurece, vira a linha negra. O aumento de volume de barriga, de seio, pode levar às estrias, que em certa parte é uma alteração normal, embora ninguém goste. Podem aparecer algumas verruguinhas no pescoço, axila, regiões de atrito e de suor. Porque exatamente pelo aumento de peso, aumenta o atrito. E a grávida normalmente tem um metabolismo mais rápido, então ela sente mais calor, ela sua mais. E aí aumenta a secreção e as zonas de atrito ficam mais e aí muito sensíveis. Mais fácil aparecer verruguinhas. Que algumas até podem desaparecer depois do parto, outras não. E aí não é um problema, né? Podem ser retiradas, mas é uma coisa que costuma incomodar bastante. Podem ser retiradas depois que o bebê nascer. Depois que o bebê nascer. Enquanto está e depois gestante... que a mãe emagrecer um pouquinho também, porque se ela mantém o peso depois da gravidez, ela está mantendo o fator que causa. Entendi. Outra coisa que é comum, ainda mais no Brasil, com um país tropical, com o sol, são as manchas no rosto, né? Que são manchas hormonais, podem até aparecer com uso de pílula, com uma alteração hormonal, um cisto de ovário, também pode ter. Mas é muito mais comum na gravidez. O hormônio alto, circulando, deposita no rosto, normalmente na região da bochecha, do nariz, da testa, e com o sol, mesmo que a pessoa fale, mas eu não vou para a praia, não é questão de praia. Você sai na rua, no Brasil você está exposta ao sol. Duas situações que ninguém lembra que está se expondo ao sol. Primeiro, a gente fica muito tempo no carro aqui em São Paulo. É verdade. E o vidro do carro, ele filtra o UVB, mas ele não filtra o UVA, que é o que mancha, que envelhece. Então, lembrar bastante das mãos e o rosto também. Quem dirige, normalmente mancha o lado esquerdo. É porque o sol incide, é onde vem né? o sol. E no escritório, principalmente quem usa luz fria, eles já fizeram um estudo que 20 minutos de luz fria, 8 minutos de luz fria equivale a 20 minutos de sol. Nossa, então assim, é mais se eu intenso. junta isso todo dia, isso uma lâmpada fria, luz fria normal. Se você pega uma dicróica, isso aumenta, porque ela é mais forte. A maioria dos escritórios, na maioria... Tem as duas, né? Luz fria, dicróica. Então, mesmo dentro do escritório, ou até dentro da nossa casa, tem que usar filtro solar. Sempre. A grávida é importantíssima. A grávida precisa aumentar, por exemplo, normalmente, não estando grávida, a pessoa usa filtro 15, por exemplo. Aí, estando grávida, precisa aumentar o número do fator de proteção? Precisa. No mínimo 30. O filtro solar, hoje em dia, tem uma briga, a Anvisa, algumas regras estão mudando, e mesmo nos Estados Unidos, nos últimos congressos, eles estão mudando um pouco a nomenclatura. Como é que vai funcionar a partir do ano que vem? Até 50 chama filtro 40, 45, 50. A partir de 60 é 50 a mais.
Não é que um filtro de 50 filtra 50 e um filtro de 100 que existe hoje em dia filtra 100%. Não é assim que funciona. Eu vou chutar valores aqui, dar exemplos. Só para referência. Por exemplo, um filtro de 45, eu vou dar um valor estimado que filtra 92%. Esse não é um valor real, é um exemplo. O filtro 60, ele vai filtrar uns 94, 95%. Então, não é que aumenta em 25, ou de 15, ou 30. Entendi, proporcionalmente o número ao número. Certo. Ele vai aumentar em porcentagem pouco, mas de uma pele morena para uma pele clarinha, isso dá uma diferença. E a grávida acaba ficando mais exposta mesmo. Então, pelo menos um 30, respeitando se a pele da grávida está mais oleosa ou não, usar um filtro gel, um filtro em spray. Se ela está com uma pele normal ou ela tem uma pele seca, pode ser loção, pode ser alguma coisa um pouco mais, não digo gordurosa, mas mais espessa, um pouquinho mais pesada. Mas o uso do filtro para o dia a dia, para todo mundo, já é indispensável. Para a grávida, isso é obrigatório, porque a chance de manchar é muito grande. E quando mancha, não é uma coisa agradável. E tem, assim, proporções de mancha também. Eu já vi pessoas com pouquinhas manchas e pessoas que ficam com faixas assim, não são manchas, é uma faixa contínua de... Como se fosse uma placa inteira, né, grande. E porque a pessoa não teve na primeira gravidez, não quer dizer que ela não terá na segunda. Se ela teve na primeira gravidez, com certeza na segunda ou na terceira... Que é uma tendência dela, ela já da tem a pele tendência, dela. aquilo até vai dar uma piorada. Mas, se a pessoa não teve, ela tem a chance, sim, na segunda de aparecer. Então, não é, vou relaxar porque eu não tive. Não, os cuidados são iguais. De outras alterações, né, que... Eu só queria terminar sobre as manchas. Tem como prevenir com o protetor solar, mas também não é 100% garantido. Não é 100%, ele apenas uma porque proteção o hormônio que evita... deposita ali. Então, às vezes, uma saída no sol ou uma luz que você fica no escritório mais tempo, você pode desencadear, pode escurecer. Então, evitar ao máximo. Evitar ao máximo. Chapéu... Hoje em dia tem até chapéu que tem já proteção, né, que tem filtro solar. Não é que eles mergulham aquele produto no filtro. Sim. O tecido é feito com fios que já dão uma proteção. Que interessante. Então, é mais uma ajuda, mas aí é mais quando a pessoa vai para uma piscina, vai para uma praia, mas isso não elimina o uso do filtro, são coisas que vão somar, mas não é que vai substituir. Tem que escolher o filtro solar, escolher a hora de sair. Naquele período de gestação, realmente é mais tomar um cuidadoso. Cuidado maior. Não é... Eu, por exemplo, fiquei 8 meses de repouso absoluto. Aí eu não podia fazer nada, sair para nenhum lugar. Eu estava um pouco desesperada na época, né? E aí eu vi uma passarinha, que na verdade não é passarinha que se fala, mas é uma passarinha no ninho. Sentada no ovinho. Sentada no ninho. Aí eu falei, se ela fica, que tem asas e pode voar, né? Por que eu não me aquieto? Então eu me aquietei, vendo aquele exemplo da natureza, eu me aquietei e falei, é um período relativamente pequeno perto de toda a extensão da vida. Então, vale a pena caprichar naquele período para não ter consequências futuras, né? Outra consequência é a estria, que a gente recebeu muita pergunta de internauta falando sobre a estria. A estria vai depender de vários fatores. Um dos mais importantes é o quanto a pessoa engorda. Mas não necessariamente quem engorda muito vai ter estria. Por quê? A genética da pessoa também conta. Não estou incentivando, muito pelo contrário. Mas eu já tive pacientes que engordaram 20 quilos e não tiveram uma estria. Da mesma forma que eu tive paciente que engordou 8, 9 quilos e teve na barriga. Sim. Não é o comum. O ginecologista normalmente pede para engordar no máximo até uns 12 quilos. 12 quilos já é um peso que força, né? O dermatologista pede para engordar um pouquinho menos para ajudar. Porque a pele vai esticando. Ela vai esticar. Não tem jeito. Aí depende da elasticidade, de cada pessoa. E o fato da pessoa hidratar bem a pele
também vai colaborar. E como é que pode se São cremes hidratar normalmente bem? um pouco mais oleosos, não é só óleo, Não o óleo faz mal ajuda. para o bebê nenhum? Nenhum. Então, qual é um fator, por exemplo, que aqui no mercado tem vários cremes, existe algum componente que a mãe tem que olhar na bula, que se existe aquele, ou na embalagem, se existe aquele componente, pode prejudicar? Prejudicar de verdade, assim, não. Mas a Anvisa pede para, se for usar... Ureia é um hidratante muito bom, que normalmente se usa a 10%. Não é que tenha problema na gravidez, mas a Anvisa pede, se for usar a 3%. Sim. Agora, para comprar um pronto, dificilmente você vai encontrar um com ureia 3%. Existe um outro hidratante que é excelente, que é o lactato de amônio a 12%, que é liberado na gravidez. São cuidados a mais. Agora, o que é um bom hidratante para gestante? Tem que ter uma substância que hidrate, como o lactato de amônio, a ureia, a ceramida, mas também tem que ter óleo. Ele tem que ser um pouco mais pesado. E tem truques na gravidez para você hidratar. Sim, começar a hidratar desde cedo. O que aumenta primeiro? Abriu ali. Estou grávida, pronto. O que aumenta primeiro? Você perde cintura e o seio aumenta. O seio aumenta até um certo tempo, e ele vai acabar de aumentar depois que nasce, que é ir preparando já para a amamentação mesmo. Então, na hora de hidratar os seios, só que auréola e mamilo, não. Então, você hidrata muito bem ao redor, a auréola e mamilo tem que ser preparado para a amamentação. Eu li em uma revista que para preparar os mamilos melhor para a amamentação, se tomar um pouquinho de sol todo dia durante a gravidez, facilita fortalecer. Sim, isso é verdade, isso ajuda. Inclusive a toalha seca que eles falam para passar umas 3 vezes, né, depois do banho, isso também ajuda. Agora, para pegar sol em São Paulo, às vezes fica difícil, né? A maioria mora em apartamento, então pode colocar uma luz também, não muito perto para não queimar. Agora, se a pessoa uma luz de abajur comum, uma certa se a pessoa for para o sol, é só auréola e mamilo que é para expor. Lembrar de proteger o resto da pele e o rosto, né? O rosto. Por causa das manchas. As manchas aparecem mais no rosto, não no corpo? É no rosto. No rosto principalmente. Bom, então vamos fazer um resuminho do que realmente aparece, então são as estrias, e para evitá-las ao máximo, assim que receber o resultado, estou grávida, hidrata e engordar pouco. Engordar pouco, também facilita são as verruguinhas, né? As verruguinhas aparecem. E verrugas são pequenininhas, às vezes aumentam. Às vezes aumentam também. E aí elas voltam depois que nasce o bebê. E aquelas que não somem ou que não regridem, pode ser cauterizado, pode ser retirado. Né? As manchas do rosto, uma coisa que eu esqueci de falar, são os vasinhos que podem aumentar, aqueles vasinhos vermelhinhos no rosto, isso é normal. Né? Não tem muito como prevenir, isso é de grávida para grávida, mas é uma coisa normal. Aquela linha negra que escurece, né? Tem uma alteração de pigmentação também. E ela fica essa linha? Ela vai clareando depois que o bebê vai clareando nasce. naturalmente. Tem grávidas que inclusive ficam com a barriga um pouco mais escura, né? Quando na bebê nasce, que aquela pele junto fica um pouco mais escura. Isso tudo é normal, não precisa ficar desesperada. Isso regride. Certo. Só as estrias que a gente tem que tomar um cuidado maior. As manchas têm tratamento? Tem tratamento. Com cremes, com cremes, com ácido, com clareadores. E as estrias também têm tratamento? Não tem cura, por isso que a gente fala, tem que cuidar. Tem como amenizar, tem como melhorar, mas cura não. A estria é uma cicatriz. Romper as fibras elásticas ali. Sim. Então você até estimula para voltar, para produzir novas fibras de colágeno no lugar. As elásticas, não. Entendi. Então, elas estão vermelhas, elas ficam brancas, cura. Elas atrofiam, mas sempre ficam uma marquinha. O que puder evitar, melhor. Ok. Obrigada, doutora. Obrigada. Nós vamos continuar num próximo módulo com a doutora Rogéria para falar sobre a pele do bebê. Se você quiser continuar, é só acessar a hora que você tiver um tempinho. O site é bom por causa disso, né? A hora que a mãe pode, às vezes de madrugada, né? O bebê dormiu um pouquinho, amamentou. Acesse o site e tenha especialistas de primeira qualidade para te ajudar. Obrigada, doutora. Obrigada.